Hola gente, ¿cómo están? Bueno, yo aquí otra vez para vernos el módulo 8, para que conozca más sobre Chile, de las páginas 86 hasta las páginas 98. Y vamos a ver hoy un otro tema que es el presente de subjuntivo, pero como es un tema un poco grande, yo he dividido en dos clases, o sea, hoy vamos a ver solamente sobre los verbos regulares, ¿vale? Y tenemos aquí, tá? Las actividades que são QR Code da página 86, página 87, que é o texto sobre los mapuches, que a gente vai já ver, vou já mostrar para vocês, tá? E o exercício também da página 88, que é o poema de Pablo Neruda, tá? Então, já deixei aqui o nosso livro no ponto. Opa, tá? E a gente vai ver logo aqui, né, ó, módulo 8, já tem o QR Code, é esse QR Code que vocês vão ter que ver, tá? Que é um vídeo, também uma videoaula sobre o presente do subjuntivo, tá? E nesse texto aqui eu não vou me prender muito a ele agora, por quê? Porque na resolução, né, na videoaula de resolução de atividades é que eu vou, né, me prender um pouco mais, porque a gente vai resolver as questões relacionadas a ele. Então, o que eu falo para vocês aqui sobre os mapuches, tá? Que foi uma etnia mais importante do Chile, tá? Que diz que a palavra mapuche, ou gente de la tierra, mapu, tierra, e che, gente, que ocuparam o Chile entre os rios Itala, que tá certo, é Itala mesmo, que não tem acento, tá? Por el norte y el Tolten por el sur, mezclándose por los picunches e los huiliches, ou seja, são outros índios, tá? Então aqui, por que o nome é Mapuche, né? Ele diz que é porque eles vinham da região argentina de Neuquén, tá? Por isso que o nome é Che, que é uma expressão que eu já tinha falado para vocês em uma das nossas aulas, que na Argentina eles usam muito essa expressão, Che, tá? Então aqui, né, chegaram ao Chile, mudaram os hábitos nômades pelo sedentarismo. Então eu não vou ler, né, muita coisa não, tá? Então vocês vão dar uma lida nesse texto, né? Fala sobre a família Mapuche, né, a dominação hispânica e tal, como é que eles viviam, a alimentação, tá? A cozinha. Então vocês vão dar uma lida nesse texto. Qualquer coisa de vocabulário, vocês podem procurar em algum dicionário, tá? E vão tentar responder essas questões aqui que tem a ver com o texto, certo? Então, aqui a gente vai para o presente do subjuntivo. Então, para a gente abrir esse assunto, presente do subjuntivo, tem aqui um poema de Pablo Neruda, que Pablo Neruda foi um poeta chileno, tá? Que ele era apaixonado pelo mar, tá? A palavra Neruda é um acrônimo, né? Que é o quê? Que a sigla, né? Cada letra dele é uma sigla, que nosotros estamos reunidos unicamente, deixa eu ver, Neruda, de água, né? Significa isso o nome dele, é um pseudônimo, porque o nome dele não era esse, tá? Aí, presente de subjuntivo, temos este poema, eu vou ler para vocês e vamos a conversar um pouco. Cuando yo muera, quiero tus manos en mis ojos. Quiero la luz y el trigo de tus manos amadas, pasar una vez más sobre mi frescura, sentir la suavidad que cambió mi destino. Quiero que vivas mientras yo dormido te espero. Quiero que tus oídos sigan oyendo el viento, que huelas el aroma del mar que amamos juntos y que sigas pisando la arena que pisamos. Quiero que lo que amo siga vivo y a ti te amé y canté sobre todas las cosas. Por eso sigue tú floreciendo florida, para que alcances todo lo que mi amor te ordena, para que pasee mi sombra por tu pelo, para que assim conozcan la razão de mi canto. Então, gente, esse poema aqui, o que ele destacou, tá? Alguns verbos, eles estão no presente do subjuntivo,
tá? Não vou falar muito sobre o poema também, porque em uma outra ocasião, né, a gente vai resolver as atividades do poema. Então, vocês vão ler esse poema, tentar interpretar que ele está falando de alguma coisa, o que ele está falando, né? Mas aqui eu vou enfatizar nos verbos, que é justamente para a gente entrar naquele assunto desse assunto do presente do subjuntivo. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu muera, tá? Déjame ver aqui. Quiero que vivas. Quiero que tus oídos sigan, ¿sí? Quiero que sigas pisando. A ti, não, aqui não. Para que alcances, passeie, conozca, ou seja, alguns verbos que estão aí nesse poema, gente, estão no presente do subjuntivo, tá? Então, isso aqui vocês vão resolver e a gente vai corrigir numa outra aula. El modo subjuntivo es el modo de lo virtual, es decir, trata de la expresión de deseos, de duda, de possibilidades e de um ordem negativo. Ou seja, o modo subjuntivo é um modo do virtual. O que quer dizer isso? A expressão de desejos, de dúvida e possibilidades também de uma ordem negativa, ou seja, de algo que você não tem certeza que vai acontecer. Se utiliza al expressar uma ação dudosa, possível, necessária ou deseada. Então, a gente utiliza esse tempo verbal para se referir a algo que a gente não tem certeza, né? Seja uma coisa duvidosa, algo possível, necessário ou desejado, tá? Generalmente são usados em expressões introduzidas por las conjunciones que y cuando, y con los adverbios quizás, ojalá, tal vez y probablemente. Entonces aqui, quando eu muera, uma hipótesis, ou seja, quando ele morrer, né? Quiero que tus oídos sigan oyendo el viento. Ou seja, aí ele está expressando um desejo. Para que alcances todo lo que mi amor te ordena. Uma possibilidade, né? Possibilidade. Ou seja, ele utilizou aqui 3 verbos com diferentes situações. Expressando hipótese, tá? Desejo e possibilidade. E aqui, gente, a gente vai ver os verbos regulares. Então, numa outra aula, a gente vai ver sobre os verbos irregulares, porque é um assunto grande. Uma aula dessa ia ficar muito longa, ia ficar muito cansativa para vocês, tá? E aqui, gente, na parte de conoce más, ele está falando que o soneto, que foi esse poema aqui que a gente viu, tá? O que é um soneto? Ele é composto de 2 quartetos e 2 tercetos, assim como no português, quando vocês estudam literatura. El soneto es una composición completa de forma fija que debe encerrar el desarrollo de un pensamiento mediante una gradación perfecta desde el primero hasta el último verso. No se permite en él nada ajeno al asunto, debiendo todo realizar la idea principal. Então, ele diz que o soneto ele tem que focar sempre naquela ideia, ou seja, nenhuma parte dele deve se referir a um outro assunto. No caso aqui, do Pablo Neruda, ele estava falando um pouco sobre a morte. Então, tudo aquilo, todo o poema gira em torno disso, tá? El soneto posee 14 versos agrupados en 2 estrofas de 4 versos, los cuartetos, y 2 estrofas de 3 versos, el terceto. El último verso, llamado de verso de oro, generalmente resume la idea central del poema. Então, o último verso do poema é que diz que contém toda a ideia central. Que outros sonetos conheces em espanhol e em português? Conheces algum? Eu acredito que vocês conhecem, já estou misturando aí o português com o espanhol. Acredito que vocês conheçam algum soneto, sim, em português. Em espanhol já não sei, talvez alguém conheça. Então vamos lá. Verbos regulares. Fíjate en el modelo de la conjugación verbal en presente de subjuntivo para las 3 terminaciones de los verbos regulares. Gente, em relação ao presente do subjuntivo, eu posso falar a mesma coisa em relação a outros tempos verbais que a gente já viu. Tá? Quando o verbo ele é regular, significa que ele não vai ter mudança no seu radical, tá? E com isso, todos esses verbos vão seguir o mesmo modelo de conjugação. Então, ele colocou aqui como exemplo os verbos trabalhar, verbo compreender e o verbo abrir. Tá? Mas eu posso conjugar, por exemplo, o verbo cantar, que eu cante, olha aqui, que aqui é que eu trabalhe.
que tu cantes, que ele cante. Aqui geralmente eu não gosto muito de falar do vos. Que nosotros cantemos, que vosotros cantéis, que ellos cantem. Tá? E aqui, que eu trabaje, que tu trabajes, que vos trabajes, que él trabaje, que nosotros trabajemos, que vosotros trabajéis, que ellos trabajen. Verbos terminados em R, como o verbo compreender ou o verbo vender. Que yo venda, que tú vendas, que él venda. Que nosotros vendamos, que vosotros vendáis, que ellos vendan. Tá? Percebam aqui, olha, que quando a gente conjuga, só quem vai ganhar acento, tá? Vai ser o vos, tá? E o vosotros, ok? Eles sim vão ganhar acento, os outros não ganham acento, tá? Então, aqui, se fosse o verbo vender, no caso eu acabei de falar, que eu comprenda, que tu comprendas, que vos comprendas, que él comprenda, que nosotros comprendamos, que vosotros comprendáis, que ellos comprendan. Verbos terminados en IR, como el verbo partir, que yo parta, que tú partas, que vos partas, que él parta, que nosotros partamos, que vosotros partáis, que ellos partan. Y aquí verbo abrir, que yo abra, que tú abras, que vos abrás, que él abra, que nosotros abramos, que vosotros abráis, que ellos abran. Então, ele colocou aqui, las formas de voz variam en diversas zonas de América. El voceo rioplatense prefere mantener para el subjuntivo as mesmas formas de tu. Ou seja, o que ele acabou de dizer aqui? Em relação a esse voceo, o vos, né, o utilizo desse vos, que é a abreviação de vosotros, em algumas regiões, né, que aqui ele tem acento, mas em algumas regiões, como a região rioplatense, né, a região do Rio de la Plata, eles preferem manter o subjuntivo, não o substantivo, tá? Exatamente igual ao tu, certo? Então, por isso que eu não gosto de falar muito do vos, gente, porque ele é restrito somente a algumas regiões, tá? O mais importante é vocês olharem as conjugações dos outros tempos verbais, que meus amigos argentinos não escutem isso, meus irmãos. Eles não vão gostar nem um pouco. Ah, não, vos, né? Então, aqui, ele colocou outros verbos aqui, verbo hablar. Aqui, por exemplo, ó, preste atenção aqui, olha a diferença do presente do indicativo para o presente do subjuntivo. Yo hablo, que yo hable. Tu hablas, que tu hables. Vos hablas, que vos hables ou hables, como eu acabei de falar, né? Da região do Rio de la Plata. Él habla, que él hable. Nosotros hablamos, que nosotros hablemos. Vosotros habláis, que vosotros habléis. Ellos hablan, que ellos hablen. Percebam que são diferentes. Cuidado, tá? Cuidado com esse presente do indicativo com o presente do subjuntivo. Né? Outro exemplo de verbo regular, verbo aprender. Aí aqui ele faz uma comparação também com o presente do indicativo. Yo aprendo, que yo aprenda. Tu aprendes, aí subjuntivo, que tu aprendas. Vos aprendes, no indicativo, que vos aprendas ou que vos aprendas. Él, ella, usted aprende, que él aprenda. Nosotros aprendemos, que nosotros aprendamos. Cuidado. Vosotros aprendéis, que vosotros aprendáis. Ellos, ellas, ustedes aprenden, que ellos, ellas, ustedes aprenden y aprendan, ¿tá? Verbos terminados en IR, como el verbo vivir también hace una comparación entre el presente indicativo y el presente subjuntivo. Entonces, lo que les puedo decir es que tengan mucho cuidado porque son semejantes, pero estamos hablando de presente de subjuntivo. Y todo el modo subjuntivo se refiere a algo dudoso, o sea, que no se tiene seguridad, que no se tiene certeza de que algo va a suceder. Y también se refiere a algo que tiene que ver con probabilidades, con hipótesis. O sea, siempre el modo subjuntivo, gente, tiene que ver con cosas, con acciones
que no tenemos certeza, que no estamos seguros de que va a ocurrir. El tiempo indicativo, no. El indicativo siempre se refiere a algo que seguramente va a pasar, que pasó o que pasa. Porque sabemos que en el indicativo hay el tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo futuro. Como también en el modo subjuntivo. Pero el subjuntivo tiene que ver mucho más, o sea, solamente con acciones de forma dudosa, deseos ou probabilidades, vale? Então, aqui, para a gente terminar, né, a conjugação do verbo vivir, yo vivo, no indicativo e no subjuntivo, viva. Tú vives, que tú vivas, que vos vivís, que vos vivas o vivas, que él vive, que él viva. Aliás, él vive, que él viva. Nosotros vivimos, que nosotros vivamos. Vosotros vivís, que vosotros viváis. Ellos viven, que ellos ou ellas vivam. Então, essa parte aqui de verbos irregulares, como eu falei para vocês desde o início da aula, a gente não vai ver hoje, por quê? Porque aqui também é um assunto grande, que dá para a gente ver toda em uma outra aula. Então, só para relembrar, né? Aqui, o presente do indicativo, ele tem a ver com o quê? Com o que eu acabei de dizer, ó. Expressar uma ação dudosa, possível, necessária ou deseada. E as frases, elas vão aparecer introduzidas, as orações, vão aparecer sempre introduzidas por essas conjunções que e quando. E com esses advérbios aqui, ó. Quizás, ojalá, talvez e provavelmente. Por quê? Porque tem a ver com coisas que não se tem certeza, tá bom? Então, olha, façam as atividades, tá? Fiquem atentos a todas essas atividades aqui, tá bom? Então, gente, mantenham uma rotina de estudos, tá certo? Para vocês não ficarem desorganizados em relação aos conteúdos que estão sendo dados, que eu sei que não tem só a minha videoaula, tem outras videoaulas e tem outras atividades também que estão sendo cobradas pelos professores, gente. Então, vocês têm que ter uma rotina de estudo, tá bom? Então, les mando un besito, les mando un abrazo virtual, entonces hasta nuestra próxima clase.